de volta, seu programa está no ar ao vivo aqui pela Rede Novo Tempo de Comunicação, você já sabe. De segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, você tem um encontro marcado com a gente, nossas reprises ao meio-dia e também às 2 da manhã sempre. Participações nas redes sociais, a gente sempre quer a sua participação. facebook.com/seu programa e também pelo Twitter, o @seu programa. Você acompanhou aqui no seu programa de hoje toda a informação sobre o que está acontecendo nesse momento no Brasil, que é um momento histórico. Eu disse até no seu programa de ontem, na minha interação com a Bianca, daqui a pouco isso está escrito nos livros de história, né? Os nossos filhos, os nossos netos vão estudar esse momento que está acontecendo. Por isso que a gente parou um tempo aqui para tentar entender, tentar se informar de uma forma bastante imparcial sobre o que está acontecendo. Agora, nós estamos na Rede Novo Tempo de Comunicação. A gente não poderia deixar aqui de conversar dentro de uma visão espiritual. Qual é a nossa digital como cristãos sobre tudo isso que está acontecendo? Eu estou recebendo aqui o pastor Oliveiro Júnior. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço, pela sua presença aqui. Boa tarde. Tudo bom. Pastor, o senhor está acompanhando tudo isso pela mídia, esses movimentos, acompanhou também o nosso programa aqui desde o começo. A grande pergunta qual deve ser a nossa visão como cristãos sobre tudo isso que a gente está vendo acontecer no nosso país? Olha, em primeiro lugar, uma boa tarde para quem está assistindo a gente. Acho que a Bíblia, em lugar algum, ela dá a entender de que o povo de Deus é um povo omisso, é um povo que se esconde, que não se envolve com nada. Muito pelo contrário, é um povo que ele transforma o ambiente por onde ele passa. É claro que a forma como isso acontece faz toda a diferença, né? Acho que é um bom momento para se sentir orgulhoso de ser brasileiro agora, né? Eu estou vendo jovens, uma geração se levantar em torno de alguma coisa que é boa. Eu já vi jovens se levantar por coisa ruim, mas por isso a causa em si traz orgulho para mim. Agora, eu tenho uma forma, né? Claro, sem chover no molhado aqui no que já foi colocado, de violência e excesso, etc. e tal. Mas não só a forma, mas também a continuidade aqui desse processo. Acho que não adianta a gente só reformar o país e não pensar no brasileiro que fica para esse novo país. Eu posso ter um novo Congresso, um novo Senado, novo tudo, presidência se for o caso, etc. Não estou propondo nada aqui, só hipóteses aqui, né? Vocês compreendam bem aqui, não estou criando não está movimentando um novo, não está criando um novo movimento. Só analisando, né? Mas assim, se eu tenho um novo país, mas o mesmo brasileiro que ele sai de um movimento desse e continua parando em vaga de deficiente, ele continua valorizando o jeitinho brasileiro, chegando 4 e 5 num banco e subornando o segurança para ele entrar, continua levando o material do escritório dele para casa, pega papel, borracha, lápis, se pudesse pegar o frigobar, levava também. Aquelas coisas mínimas. Não adianta nada a gente limpar a corrupção lá em cima, mas não limpar aqui dentro, né? E acho assim, que você perguntou, cristão, qual o papel do cristão? É imitar Cristo. O que Cristo fez em situação parecida com isso aqui? A gente acha assim, mas imitar Cristo aí é espiritual, coisa. Muito pelo contrário, acho que a época de Cristo era tão igual, ou em muitos outros sentidos pior do que a nossa. Era uma época corrupta, era uma época onde as minorias elas não tinham voz. Se uma viúva perdesse o filho, o homem dela, ela estava condenada a pedir esmola a vida toda. O soldado romano cobrava 2, 3 vezes mais impostos, batia em todo mundo, era extorsão, era muita coisa ruim. Quer dizer, Cristo, nesse contexto, podia ter entrado, criado um bando de guerrilheiros, kamikazes, fazer a revolução dele. Mas a revolução de Cristo foi feita pelo exemplo. Ele viveu a verdade, amou as pessoas, ele condenou o pecado pelo nome, não tinha medo de fazer isso daí, falava quando tinha que falar, sem meia palavra ali a coisa. Mas ele revolucionou pelo exemplo, né? Então, assim, ele tinha seguidores
conviviam com ele, e quando ele percebia alguma aresta parecida com revolução na base do grito e coisa, Pedro, por exemplo, queria botar fogo não só no ônibus, mas na cidade toda. Claro. Fala, Senhor, a gente vai tacar fogo em tudo aqui, pedir para Deus queimar tudo. Pode, Senhor. Aí Cristo fala, não, negativo. Não é assim que acontece a coisa. O camarada vai lá, corta a orelha do soldado romano, quer dizer, chega a Cristo, devolve a orelha, devolve o soldado corrupto para a comunidade e continua revolucionando pelo exemplo. Jesus falou, né? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, assim, a gente sabe que o movimento pacífico é constitucional. Agora, depredação, né? Como a gente viu nas imagens, e inclusive violência por parte dos policiais ou por parte dos manifestantes, isso não é constitucional, não é cristão, não é educado, não é politizado, não é nada de bom, né? Agora, pastor, até que ponto a gente se envolve numa situação política, numa situação de manifestação, como essa que está acontecendo no país como cristãos? Eu acho que, em primeiro lugar, não ignorando os fatos e nem os assuntos. Acho que a hora de a gente debater e dialogar sobre a política, as coisas, ela é sempre. Às vezes a gente acha assim, não, o reino de Deus é lá na frente, e se eu vivo hoje, só pensando lá na frente, eu estou sendo omisso no hoje. Assim como eu não posso só aproveitar hoje e esquecer o que está vindo depois. São as duas coisas ali. O cristão, ele pode e deve dialogar sobre política, ficar ligado dessas coisas, dar um bom exemplo sempre. Então, assim, hoje você tem aí muita gente hoje que vota sem conhecer o político. Vota em caricatura praticamente, personagem, claro. tudo. Mas quando é para votar em um reality show que seja, o camarada pesquisa tudo, mobiliza, olha, vota em fulano, ciclano, tudo. É aqui que entra o cristão e fala assim, gente, vamos olhar para aquilo que é sério, tá? Então ele deve sim falar sobre justiça, sobre meio ambiente, sobre um país mais coerente e dar o exemplo, né? Com certeza. Acho que o exemplo para Cristo é a melhor coisa. Pastor, muito obrigado por essa opinião tão equilibrada, embasada. Acredito que acrescentou muito a nossa discussão aqui. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade e que venham dias melhores para a nação brasileira e para o brasileiro, que ele possa ser um melhor exemplo depois disso. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui, esse é o programa de hoje, mas amanhã tem mais às 5 horas da tarde ao vivo. Eu não vou estar aqui no seu programa, mas o André Leite vai estar aqui com você amanhã ao vivo às 5 horas da tarde, conversando com o autor Michelson Borges, autor e jornalista. Ele vai conversar sobre criacionismo, o novo lançamento de um livro aí da Casa Publicadora Brasileira, imperdível o nosso programa de amanhã. Sobre manifestações, sobre as informações do Brasil e do mundo, você continua acompanhando tudo isso aqui na programação da Rede Novo Tempo. Daqui a pouco você acompanha no NT Vale mais informações sobre as manifestações populares. Quero agradecer então ao Departamento de Jornalismo, a Bianca Oliveira, pela parceria de sempre aqui no seu programa. E a gente se encontra amanhã com o André Leite e na segunda-feira eu tô de volta ao vivo. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.